Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, vamos conversar no nosso tema Saúde e Vida. Continuamos nossa caminhada com pautas e assuntos relacionados à nossa saúde emocional, aos pensamentos, às emoções, às cognições. Então, é muito válido e muito importante a sua companhia, a sua aproximação nesse programa. Bom, eu fico muito feliz em saber que tem muita gente querida acompanhando o Espaço Feminino e entendendo muitos pontos que estavam assim obscuros e meio equivocados a respeito do papel da psicologia na vida da gente. E hoje a gente vai continuar aquela nossa perguntinha, aquele nosso... Aliás, não é nem pergunta, é uma pergunta, né? Sobre como funciona o atendimento psicológico. E essa é uma segunda parte e a ideia é a gente continuar aí trazendo luz e esclarecimento sobre como é que funciona esse atendimento tão relevante, tão importante para as nossas vidas. Eu conto aqui com a companhia das psicólogas Natasha Menezes, minha querida amiga, obrigada por estar aqui. Obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês. Natasha é parceira aqui do nosso espaço e é muito bom ter a companhia dela nesse programinha. A querida amiga Tereza Amorim, psicóloga. Obrigada, Tereza. Obrigada a você, mais uma vez estar aqui. Sempre Bom para a gente crescendo. continuar esse programa aí. Obrigada mesmo. Obrigada. Tô sabendo que no YouTube vai estrear sim, algo que a gente precisa dizer aqui, viu? Legal, legal. Tá Vai estrear estreando o hoje. programa. Hoje, exatamente, né? Aliás, ontem, né? Aham. Tá estreando o programa Vida para falar de diversos assuntos sobre a vida mesmo, sentimentos, emoções, a dificuldade que é viver. Né? Super apoiamos. Obrigada, obrigada. Com a gente também essa querida que sempre acrescenta aqui, Sheila Veloso, psicóloga. Obrigada, Sheila. Obrigada a você por estar aqui mais uma vez com esse tema tão importante, né? Pois é, no primeiro momento a gente pensou um pouquinho sobre como é que funciona o atendimento psicológico. Se você não viu esse programa, pode ir lá no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, e buscar esse programa para poder ver a primeira parte. A ideia é que no primeiro momento a gente procurou tirar assim algumas dúvidas a respeito do atendimento psicológico e esclarecendo pontos super importantes para você poder fazer uso dessa ferramenta tão legal que é o atendimento psicológico. Então, hoje eu queria pensar com vocês, meninas, na segunda parte, alguns pontos que eu acho que muito relevantes, como, por exemplo, o investimento nesse atendimento. Queria pensar também sobre uma pergunta que é muito comum, as pessoas entram curiosas, chegam perto do psicólogo muito curiosas, né? Pensando assim, qual é a linha de trabalho, como é que você trabalha? E a gente falar um pouquinho sobre isso também. E é legal, sabe, Natasha, eu penso assim, lançar luz para esclarecer as coisas e poder tornar o acesso ao atendimento psicológico algo mais tranquilo. Porque normalmente tem um mistério, né, de que eu vou encontrar lá, né? E aí a gente poder falar sobre o atendimento aqui de forma mais clara, mais tão desmistificada, é uma possibilidade de você refletir também, né? Que não é tão misterioso assim, né? Sim. E deixar claro, Tereza, o papel do psicólogo, né? Um papel profissional, ético, de muita responsabilidade, um lugar de acolhimento, responsabilidade, sigilo, Sim, não é isso? sim, exatamente. Isso é muito importante. As pessoas às vezes chegam, né, sofridas, algumas até meio radicais, assim, eu nunca pensei que eu fosse precisar de um psicólogo.
né? Na verdade, levei a minha vida inteira sem psicólogo, né? É quase como se ir ao psicólogo, acho que é uma coisa que precisa desmistificar mesmo. Ir ao psicólogo é mostrar fraqueza, né? Incapacidade de tomar conta da vida. E pelo contrário, né? Ir a um psicólogo é você se capacitar para cuidar melhor da sua vida, né? E a gente percebe que os quadros têm piorado, né? Com tantos tipos de psicopatologias, né? E as pessoas às vezes chegam com síndromes, como síndrome de pânico, né? Digo assim, eu vim porque eu estou com síndrome de pânico. E o meu psiquiatra mandou eu vir, senão talvez eu não estaria vindo aqui. Né? E talvez a psicopatologia veio exatamente porque a pessoa não procurou ajuda antes. Né? Chegar no mas está na hora, né? exatamente, mas está na hora. Procura a partir daquilo ali, porque a gente sabe que precisa fazer os dois, né? Precisa tomar um remédio, se for o caso, e fazer um acompanhamento. Sabe, Sheila, uma vez eu li algo sobre... O Augusto Cury escreveu algo que eu achei muito relevante, saltou aos olhos. Ele escreveu sobre um papel da psicologia, não como um lugar de apagar incêndios, Sim. mas de preventivo. Claro. Um papel preventivo da psicologia. Sim, a psicologia ela é vista hoje como isso mesmo, né? Vamos apagar o incêndio. Teve um surto, teve uma crise, chegamos no limite, mas a gente está vivendo, as pessoas elas estão vivendo isso há muito tempo e elas acham que elas dão conta. É como se fosse uma questão de honra. Assim, eu preciso dar conta da minha vida sozinho e elas vão tentando. E quando chega um momento que aquilo ali explode ou implode, eu falo muito que implode, porque é para dentro, né? Está dentro de mim, então isso implode dentro de mim. E aí eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu vou nessa busca, eu vou no desespero, eu vou na ansiedade, eu quero que aquilo ali cesse rápido, eu quero que aquilo ali acabe logo, porque eu não quero mais sofrer aquilo daquela forma que eu estou sofrendo. É interessante como... E aí vamos apagar os incêndios, né? Muitas vezes nessa ansiedade de apagar o incêndio, a pessoa já entra, né, Natasha, dizendo, quando é que vai acabar? Quantas sessões? Mas você mal chegou, você quase nem sentou. Nem te conheço, né? Vamos Não tem lá. esse tempo, né, de conhecer. Bem legal hoje esse papo aqui. E também legal é ter a companhia da Mariana Paz, nutricionista, que hoje vai estar fazendo pra gente aí um caldo verde light. Obrigada pela presença da Mariana Paz no nosso Espaço Feminino de hoje. Eu queria também passar um pouquinho desse tempo dedicando e investindo com você um momento de oração. Nossa semana, nós vamos estar meditando, pensando em um salmo, que é o Salmo 91. Ele não é assim um amuleto para ficar aberto na casa da gente, assim como quem diz assim, aquele salmo vai fazer uma barreira e não vai deixar nada de ruim acontecer na minha vida. Não é um salmo, é aquilo que está dentro dele, o que está contendo no salmo. A verdade de um Deus protetor, de um Deus acolhedor, daquele Deus que age onde nós não podemos agir. E nessa palavra, nós vamos hoje basear esse momento da oração. O salmista, no Salmo 91, os versículos 3 e 4, falam sobre uma proteção que ocorre diante daquilo que você não pode fazer, porque não fica muito claro e visível aos seus olhos. Porque a gente, quando está diante de algum perigo, né, a gente olha e o perigo está ali, é real. Então eu tenho um jeito de fazer alguma coisa, eu não passo naquele buraco, eu dou a volta, eu estou vendo que aquilo vai cair, eu não vou me debruçar ali, não vou me aproximar. Mas quando você não vê, você tem um Deus que vê por você. E o salmista ele diz assim, Deus vai livrar você de perigos escondidos. Você acredita nisso? Você acredita em livramentos que você nem precisou se assustar? Ele te livrou. Você não sabia que estava correndo perigo. Olha que lindo. Olha que lindo esse Deus lindo. Eu acredito nesse Deus que cuida, nesse Deus que preserva, nesse Deus que traz o livramento. E Ele é aquele que livra você de perigos que estavam escondidos, daqueles que, de alguma forma, estavam
tentando agir contra você. Em algum momento o coração daquelas pessoas parou lá, naquele caminho, e não prosseguiram no mal que queriam fazer. Enfim, tantas coisas, tantos livramentos que hoje você pode ter certeza de que vai viver e está vivendo. Então, agradece. Se sustenta nessa palavra, existe um Deus que cuida do que eu não posso cuidar. E o salmista continua, esse Deus que te livra de perigos escondidos, ele também te livra de doenças mortais. Sabe o que eu creio? Eu creio em um Deus que cuida. Uma vez eu fui no médico e eu fiz um check-up, meu check-up anual, normal, e aconteceu que num dos resultados do check-up foi detectado uma situação lá num determinado exame. E eu fui orientada a ir no especialista. E eu sentei diante do especialista e ele me disse assim, sabe o que é isso, dona Márcia? Eu falei assim, não. Ele disse, isso aqui é uma cicatriz. Aí eu, como? É. O seu organismo, ele funcionou de uma forma aqui que esse dano, ele passou por um processo autocurativo, ele se curou. E aí, aquele movimento ali do teu corpo, aquelas células se organizaram. E isso aqui é só uma marca de uma doença que não foi à frente, que não foi adiante. Isso aqui é um curativo, isso aqui é uma cicatriz. E eu fiquei olhando e fiquei imaginando que eu nem sabia que aquilo estava acontecendo no meu corpo e esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, cuidando de uma organização das minhas células. Agradece. Agradece. Vamos agradecer agora por esse cuidado que não está diante dos nossos olhos, mas é real. Graças te damos, Deus, pelo teu livramento de coisas que não estamos vendo, de situações que não estamos percebendo, até nossas dificuldades, às vezes estamos avançando em coisas que não poderíamos estar avançando e de alguma forma tu nos cerca com livramentos até de nós mesmos. Graças te damos porque não sabemos muitas vezes cuidar dos nossos corpos, cuidar do nosso corpo e há uma intervenção tua, um cuidado teu. Graças te damos, Deus. Graças te damos porque tu és esse nosso lugar seguro. Tu és a nossa proteção. Hoje queremos passar esse dia com o nosso coração cheio de gratidão a Ti. E por mais que nós tenhamos nesse dia dificuldades, mesmo diante das dificuldades, Tu nos sustenta e nos capacita e nos faz mais fortes, mais amadurecidos. Graças te damos até por não nos privar de viver dificuldades, porque ainda assim estamos amadurecendo, aprendendo. Graças te damos por tudo, Pai. No nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte? Depois do intervalo a gente volta? Olá a todos, eu sou a Mariana Paz, sou nutricionista e personal diet e trabalho com cursos de culinária saudável. E hoje a gente vai aprender uma sopa mais saudável, né? Todo mundo gosta de caldo verde, né? E hoje eu vou fazer um caldo verde numa versão um pouco mais saudável, com menos calorias, né? E também com muito nutriente e, óbvio, com sabor, que é o que todo mundo quer, né? Então, para o nosso caldo verde, o que a gente vai precisar? De 400 gramas de músculo, tá? Cortado em cubinhos. Uma couve-flor pequena, cozida, tá? Água filtrada. 2 xícaras de couve cortada.
E temperos, azeite, pimenta do reino, sal, 6 dentes de alho picados e azeite de oliva, tá? Então, para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos cozinhar a carne. Eu vou refogar a carne no azeite. E vou colocar o alho. O músculo, ele é uma carne que ela necessita de mais líquido para a gente cozinhar. Então, eu vou precisar cozinhar o músculo na panela de pressão, tá? Eu vou precisar cozinhar o músculo na panela de pressão. Então, eu refogo esse músculo agora no azeite, no alho. E depois que ele estiver douradinho, eu vou colocar ele para cozinhar na panela de pressão durante mais ou menos 10 minutos depois que começar a apitar a pressão da panela, tá? Vou botar mais um pouquinho do alho. Para ele poder refogar. As pessoas podem perguntar por que eu estou cozinhando com azeite, né? Existe uma grande dúvida hoje em dia sobre a utilização do azeite para cozinhar. A gente pode sim cozinhar com azeite, tá? Ela é uma gordura super saudável. Ele não forma compostos que sejam nocivos ao nosso organismo quando ele é aquecido, né? Só quando ele é aquecido a temperaturas muito altas. Então a gente pode sim cozinhar com azeite. É muito melhor do que a utilização de óleo de soja ou da utilização de outros óleos refinados, tá? Então o alho tá dourando aqui. E aí a gente acrescenta a carne. E aí eu deixo ela aqui um pouquinho, enquanto ela vai dourando, tá? Enquanto isso, a gente vai para a couve-flor. Por que eu estou utilizando a couve-flor? A couve-flor, ela está sendo utilizada em substituição à batata, tá? Então, com isso, eu vou reduzir mais de 50% da quantidade de calorias do nosso caldo verde. E ela vai deixar a mesma textura, aquela textura mais grossinha do caldo verde, tá? A mesma coloração, porque a gente tem que olhar e pensar que a gente está comendo realmente um caldo verde e muito mais saudável, tá? Então, o que eu faço? O que a gente faz? Essa couve-flor já está cozida. A gente cozinha a couve-flor em água até ela ficar macia e vai levar ela para o liquidificador. Uma observação importante é sempre quando a gente vai cozinhar um legume, a gente vai colocar ele em água já fervendo. Eu espero a água ferver e aí então eu coloco o meu legume, no meu caso, a minha couve-flor, tá? Por quê? Assim eu vou ter a preservação dos nutrientes do meu legume, tá? E aí depois, na hora que eu for bater essa couve-flor, eu posso bater ela com a própria água que eu estiver cozinhando, tá? Ou água filtrada, se você já tiver essa couve-flor cozida em casa. Vamos dar uma olhadinha na nossa carne. Deixar ela dourar mais um pouquinho. O músculo é uma carne super magra, tá? Então, em substituição à linguiça, à carne seca, né? Que é colocada no caldo verde original. E a gente coloca um pouquinho de água. A quantidade de água, ela vai variar, tá? O ideal é a gente colocar aos poucos e ir observando. Vou colocar só mais um pouquinho de água nele. A gente observa a consistência.
Deixa bater até ele ficar bem homogêneo. E aí, já temos o nosso caldo da couve-flor. Aí a gente reserva, que eu já vou levar ela para poder a gente terminar a nossa sopa. Vou olhar a nossa carne. Enquanto ela está dourando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o restante do alho para refogar com azeite, para que a gente consiga finalizar a nossa sopa. Vou colocar sal na nossa carne e pimenta do reino. Ela está ficando bem douradinha. E o nosso alho também. Alho estando douradinho, o que eu faço? Coloco a nossa couve-flor. Para cozinhar. E eu vou deixar ela cozinhando aqui um pouquinho, que ela vai ferver um pouco, apurar esse sabor do azeite, do alho, né? Vou temperar ela com sal. E pimentinha do reino, que é a gosto, né? Cada um vai colocar na quantidade que mais gosta. E enquanto ele está apurando agora, nossa carne já está douradinha. O que eu vou fazer? Vou colocar água na carne. Quantidade suficiente para cobrir a carne, tá? Por quê? O músculo ele precisa de panela de pressão para que ele fique mais macio, tá? E agora eu vou colocar na panela. E vou deixar cozinhando durante 10 minutos após começar a levantar a pressão, e aí a nossa carne está pronta. Depois de 10 minutos eu retiro, desligo a pressão, retiro essa carne, reservo e depois eu vou adicioná-la na sopa, tá? E agora a gente vai voltar para a nossa sopinha. Nossa sopa está aqui, apurando o sabor. E agora, o que a gente vai fazer para finalizar? Nós vamos colocar a carne, que já está pronta e cozida, tá? Depois que ela for cozida na pressão, eu vou adicionar a carne. E eu vou colocar a couve, né? Nossa couve já higienizada e cortada. E agora é só esperar ela ferver um pouquinho, né? Para essa couve murchar, que a gente chama. Vou
experimentar para a gente ver a quantidade de sal. Tá boa. E depois que ela ferver, tá pronto o nosso caldo verde saudável, né? Com uma redução de pelo menos metade das calorias que a gente tem de um caldo verde normal. Ele é super saudável, ideal para um jantar, uma sopinha que seja mais leve, né? Se você quer uma sopinha mais leve, quem tá fazendo dieta, né? Quem gosta. E também para curtir esse friozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa sopinha. E agora eu vou repetir os ingredientes para que vocês possam anotar em casa, tá? São uma couve-flor pequena, 6 dentes de alho, 400 gramas de músculo cortado em cubinhos, 2 xícaras de couve picada, azeite de oliva, água, sal a gosto e pimenta do reino a gosto, tá? E aí vocês façam a sopa de vocês, espero que vocês aproveitem. E agora vamos chamar o intervalo. Tema Saúde e Vida desse espaço feminino, nós estamos hoje no caminho, continuando o caminho de pensar como é que funciona o atendimento psicológico. Essa é uma segunda parte dessa questão, porque esse assunto realmente, tem muitas dúvidas, muitas coisas acontecem a respeito desse assunto. E a ideia é que, se você não viu o primeiro programa, pode ir lá no nosso canal no YouTube para dar uma olhadinha. O Espaço Feminino acontece com reapresentações. Então, se você está assistindo no horário inédito, 3h30 de Brasília, pode também assistir às 6 da manhã no nosso site, www.boasnovas.tv. Com a gente, as psicólogas Natasha Menezes, Tereza Amorim e Sheila Veloso. Então, vamos lá, gente. Natasha, esse atendimento psicológico, nele vivemos um investimento, certo. Não é? Um investimento que ele é muito amplo. Ele não é apenas um investimento financeiro, mas é um investimento onde você chega para viver um encontro, para viver muitas descobertas. Agora, eu queria pegar um ponto de todo esse investimento, que é o investimento realmente financeiro. Em algum momento, esse investimento financeiro, ele se torna também um ingrediente para trabalho. Com certeza. Você falou de uma palavra certa, né? Não é um valor a ser pago somente, é um investimento que você faz para você também, né? É um momento de você estar ali em autodescoberta, estar ali podendo falar sobre as suas coisas, né? E é um espaço onde você para ser acolhido, né? Então, assim, é interessante pensar a terapia assim como um investimento, né? Investimento de tempo, investimento daquele espaço, né? Investimento para a sua vida, para a sua família. Né? Interessante isso, né, Tereza? Investimentos em todos os aspectos, né? É porque muitas vezes a pessoa senta ali e fica assim, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que eu estou vivendo? O que é isso? Que tempo é esse que eu estou dedicando aqui? Mas realmente é um investimento. Claro. E eu acho que essa questão financeira é importante, sim, porque afinal de contas você começa um tratamento, não é aparelho de dente, que você assina um contrato e vai ficar 1 ano, vai ficar 2 anos. Né? Quer dizer, quanto tempo você vai ficar na terapia? Né? Qual é o resultado? Né? O que eu vou ter lá na frente? É difícil isso, né? E você ainda vai para um lugar em que, claro, o final disso é um bem-estar, uma libertação de várias neuroses, conflitos, situações, enfim, a gente sabe que é um lugar muito bacana que você vai chegar, mas você vai passar por um vale muito difícil, né? Às vezes tem momentos que você prefere sair dali para o salão de beleza, né? O brinco vai fazer uma escova progressiva que talvez te deixe mais feliz, né? Pelo menos 1 dia, 2 dias, né? Então, eu preciso, como psicólogo, também ter essa sensibilidade, né? Como também acho importante, a gente já que está nesse tema, Márcia, pensar o seguinte, como é que é esse processo da pessoa chegar ao consultório, né? Às vezes as pessoas falam, eu levei 1 ano, levei 2 anos, eu estou há 5 anos pensando em fazer terapia, guardou o seu cartão, alguém te indicou, né? Não é assim, você acorda, vou, né? Tem todo um... Eu recebi uma vez uma pessoa que apareceu no meu instituto no dia 30 de dezembro, no final do dia.
Uau! O 31 ia fechar, né? Falei, porque eu prometi que eu ia começar a terapia nesse ano, só que eu não comecei, pelo menos eu marquei. Então, né, a pessoa já se sentiu bem, né? Isso era uma coisa assim, fechando o instituto mesmo, né? A gente riu bastante, conseguiu começar no ano, mas tinha aquela coisa de promessa, eu tinha que fazer algum movimento, né? E fez. Bacana. Ela colocou uma coisa interessante, que é essa questão do tempo, né? O aparelho do dente, por exemplo. Sim. Você sabe mais ou menos quanto tempo você vai levar? 1 ano e meio, 2 anos? E numa terapia, normalmente fala assim, então, quantas sessões tem para terminar, né? E é um processo, né? Que não depende só da gente, né? A gente não tem como dar uma precisão, né? Depende do outro também, depende do caminhar dele, depende do investimento, tanto do paciente quanto do terapeuta também. Né? Então, levar isso como um processo também, não algo que tem que ser precisar exatamente o término, né? Acho que quando ele termina assumindo um compromisso com ele mesmo, né? Ele precisa assumir esse compromisso, porque também não é fácil. Você, todas as quartas-feiras, às 2 horas, você tem aquilo ali. Né? Então, não é um médico que você vai uma vez no mês, não é um médico que você vai uma vez a cada 2 meses. Você, toda semana, naquela quarta-feira, às 2 da tarde, você vai estar ali. E ali você vai, né, ter o seu investimento, né? Você vai pagar para aquela sessão, você vai falar coisas que talvez, como a Tereza falou, né? O final a gente imagina que ele seja um final feliz, mas aquela caminhada ali não é tão legal. Então, às vezes, você vai lá para falar sobre uma coisa você não sai tão feliz daquela sessão. E você passa aquela sessão, às vezes, chorando. Ou você se lembra de alguma coisa que você não gostaria de lembrar. Então, às vezes, até para voltar para outra sessão, às vezes a pessoa fica pensando, ai, gente, mas semana passada, ai, foi tão duro, ai, não sei se eu quero isso não. Vou ali comprar um sapato, liga e desmarca e fala, não, eu não estou bem hoje, aconteceu um imprevisto. Porque a pessoa também, ela precisa elaborar isso dentro dela. É um processo muito grande, né? Você se dar conta de que você precisa estar ali, você se dar conta de que isso faz parte de toda essa mudança que você está buscando, até ela entender que o sofrimento que ela está passando talvez seja muito pior do que esse caminhar, porque pelo menos esse caminhar ele está indo para algum lugar, né? Talvez se eu não procurar, eu vou ficar aqui remoendo essa tristeza, não sei mais por quanto tempo. E quando eu busco essa ajuda, eu estou tentando ir para algum lugar, né? Isso aqui está me incomodando de uma forma que eu preciso sair desse ambiente, eu preciso sair dessa areia movediça. Porque se eu não sair daqui, acho que eu vou cada vez mais me afundando. E para sair disso, o movimento vai ser muito maior, né? A energia vai ser muito maior. E eu acho que o tempo também dessa entrega, dessa confiança, dessa troca... Sabe o que me vem agora? Me vem assim aqueles avisos que a gente lê na rua. Desculpe o transtorno, estamos em reforma. Mas é isso. Me vê isso agora. Aquelas placas, mesmo. Aqueles sinais, assim, que deixa... Desculpe o transtorno, no momento não podemos atender. Deixe seu recado que logo retornaremos. Eu já fiz umas palestras exatamente com esse nome, inclusive com plaqueta, que as pessoas saíam de lá. Né? Desculpe o transtorno, estamos em construção. Porque, na verdade, até a própria terapia, você termina, mas você continua em construção. Né? Então, isso é uma coisa boa também de você se apropriar disso, né? Aquela coisa de estar pronto, possível. Eu ainda trabalho com uma abordagem que não dá alta. Olha só que coisa complicada, né? Porque tem muitas abordagens que dão alta. Então, a gente acredita que não tem esse poder, digamos assim, de curar o outro, dizer, olha, tá bom, tarana. O outro vai decidir, né? Então, ainda cria um problema. E a pessoa ainda fica com um problema como eu vou ter que decidir quando a hora de parar isso. Esse ponto é terapêutico. Até esse ponto você vai ter a responsabilidade. Claro. Eu posso concordar ou não. Porque existem pessoas também que querem sair da terapia na hora que estão com carro novo, emprego novo, namorado novo, enfim. Quando as coisas começam a dar certo, isso, aí ela já tá acha bem. que está tudo resolvido, entendeu? Até a próxima temporada. Porque a coisa volta, né? Enfim, isso é uma escolha. Você quer sofrer agora e parar esse sofrimento, ou você quer continuar administrando o sofrimento? Isso as pessoas fazem brilhantemente, eu fico impressionada com isso. É que tem movimentos que eles pedem um investimento da gente, eles pedem um movimento muito mais abrangente do que a gente imagina. Então, a gente já começa a sentir uma certa melhora, acha que pode fazer daquela melhora a resolução absoluta de tudo. Quando essa melhora, ela só aponta que
as coisas estão começando Em movimento, né? a entrar num movimento de saúde. Mas é preciso dedicar mais tempo. E a minha amiga Natasha gosta muito de um termo que eu também acho muito legal, que é da semente lançada, poder ter aquele lugar onde ela realmente vai começar a se tornar ali algo para além do que ela é ali na Terra, né, Natasha? Eu sempre falo, eu sempre brinco disso, né? Que a gente lança uma semente. E isso, quando você falou dos movimentos novos, é um movimento novo que pode dar essa ilusão que eu já estou bem, já estou super pronta para caminhar sozinha. Tá, e aí? Se você, normalmente você aplaca uma angústia, aplaca uma tristeza para depois vivenciar depois, né? E essa repetição, então tomar cuidado. E a gente nesse movimento de lançar uma sementinha, né, do terapeuta, é um convite para ele. Será que ele vai conseguir regar todo dia, né? Será que é só uma ilusão de uma grande árvore e não é, né? E eu fico entendendo, assim, a cada pessoa que chega para o atendimento, que é o tempo que é um tempo de um propósito. Ele não vem a ser um tempo cronológico. Ele não é o tempo cronos, é o tempo do propósito, né? É o tempo do propósito daquilo acontecer naquele ser, todo aquele contexto em que a pessoa vive. É por aí, Tereza? E é interessante pensar nesse contexto, a forma como a pessoa também quer se recriar em cima daquilo ali, né? Eu acredito muito que... eu gosto muito de pensar na abordagem que eu trabalho Gestalt como a questão da boa forma. Então, qual é a boa forma que você quer dar na tua vida, a você? Então, como artista, né? Ali, o cliente, ele não é só uma peça que o terapeuta vai trabalhar. Ele precisa ser o próprio escultor, o próprio artista. Né? E muitas vezes a pessoa não quer enfiar a mão na massa, porque ela quer as respostas prontas. Mas o que eu faço? Né? E você tem que insistir sempre com esse diálogo. E o que você quer fazer disso tudo? Né? Qual é a obra que você quer fazer, implementar na tua vida? Isso é um negócio complicado, porque as pessoas querem deixar a batata quente na mão do terapeuta. Mas isso aponta... Né? Porque você trouxe uma coisa interessante, a questão do tempo, né? Porque eu queria até ver com você o que você pensa na questão do tempo. Porque o tempo hoje, ninguém quer parar para fazer nada, né? E eu vejo também o investimento terapêutico como algo assim, e aí, agora é o momento para mim. Mas no dia a dia eu não paro um segundo para pensar sobre a minha vida, sobre como eu estou me conectando com o mundo, como eu estou conectando comigo, como eu estou conectando com a minha família, né? Então, assim, como é que é esse tempo lá fora e esse tempo dentro do setting terapêutico? Né? É um tempo que desafia o outro a ter um contato que muitas vezes ele evita, que é um contato com ele mesmo. Não é? Então ele coloca uma intensidade de fazeres, né? De tarefas, para não ter contato com o ser. Então ele vive tendo contato apenas com o que ele faz. Eu faço, com ter, né? Eu tenho. Por isso que é tão difícil ir até a terapia, né? É um desafio mesmo. E sabe o que me vem? Esse lugar, Sheila, da pessoa colocar na mão, querer colocar na mão do terapeuta algumas decisões que ela mesma precisa ter. E quando ela se vê diante daquela situação de devolução, não, isso é seu. As pessoas, elas buscam muito isso. Acho que é um dos mitos também que a gente sofre, né, da psicologia, né, do terapeuta, que é alguém vai lá para procurar ajuda, mas quando eles falam ajuda, não necessariamente é ajuda que essa resposta vai estar nele, né? Ele acha que essa resposta vai estar no terapeuta, que vai dizer para ele o que é melhor para ele, o que ele deve fazer, o que você acha disso, qual a sua opinião a respeito disso, o que você pode me falar sobre isso? E é uma grande surpresa quando a gente devolve isso para ele, né? Assim, não, mas o que você acha? O que você vai fazer? O que isso tudo fala de você? Né? Como é que você pode resumir isso? O que isso significa para a tua vida? Né? Tudo isso que você está me trazendo. Por que isso é tão importante para você? Por que eu preciso te dizer o que você vai fazer? Né? Será que aí dentro você não tem essa resposta? É muito legal. Às vezes eles ficam bravos. Tem uns que ficam bravos comigo. Mas eu venho aqui, você não é uma doutora, psicóloga, você não tinha que ter a resposta para tudo.
Talvez, mas realmente eu não tenho, né? E eu vou ter que buscar essa resposta junto com você. E às vezes chegam lá e falam assim, olha, eu fiz uma coisa, mas você vai me matar. Você não vai acreditar no que eu fiz, você vai ficar muito brava. E aí fala, mas por que eu vou ficar brava? Né? Ou então diz quem assim ficou pra brava gente, com isso, né? então Foi eu ou foi você? Pois é, ou então diz assim pra gente, olha, eu ganhei uma estrelinha essa semana. Não, eles já Você sabem. vai adorar a minha decisão. Eles sabem o que eles fizeram, né? Eles sabem que o que foi feito foi bom ou que foi ruim para eles, porque a minha opinião a respeito disso, na verdade, não cabe a ele, porque eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Sabe o que é bacana? É que você vê um movimento que a pessoa está tentando encontrar, Natasha, o caminhar que alguém faz com ele. Exatamente. E não por ele. É exatamente isso que eu ia falar. Eu vejo dois movimentos. Um nessa busca de fazer por mim, né? E aí bota a expectativa toda no terapeuta. Você não é especialista? Poxa. E eu sempre falo... Você é doutora? Você é doutora. E eu sempre falo, o melhor especialista de você é você mesmo. É isso mesmo. Não sou eu. Né? Então, assim, eles vêm nesse movimento do fazer por mim e não comigo, né? Que essa é a proposta da terapia, você estar junto, fazer com, né? E também tem outros pacientes que vêm e falam assim, mas eu não quero vir para a terapia, porque ele vai falar tudo que eu tenho que fazer, não tem que me meter na minha vida, né? Então, eu vejo esses dois movimentos. Você vai me dizer o que eu tenho que fazer e preciso dessa resposta, ou você não tem que dizer nada sobre o que eu devo fazer, eu sei o que fazer. Né? Independente se está naquele transtorno ou não, naqueles conflitos ou não. Agora, eu queria pensar com vocês, meninas, sobre esse atendimento psicológico. Vocês podem ficar super à vontade se tiverem assim, insights e quiserem levar por um rumo, porque aqui você sabe, né? A ideia é a gente estar pensando juntas e tudo mais. Então, assim, frustrações e decepções com atendimentos psicológicos. Poxa Tereza, muitas vezes vem gente com uma verdadeira questão difícil, complicada, e pegam a figura do psicólogo e encerram essa figura toda naquela decepção ali. Naquela pessoa. Naquela pessoa. E aí é hora da gente pensar que não se encerra assim, né? Um fato ocorrido com um psicólogo não pega todos os outros. Não generalizar. Com certeza. E aí essa pessoa às vezes vem no seu consultório e diz assim, você é minha última chance, né? E aí tem também esses clientes que vêm falando mal de todos os terapeutas. Eu até desconfio. Eu digo assim, eu serei a próxima, né? Porque ninguém se encaixa também naquilo ali, né? Do que ele espera. Isso aí vale para qualquer esposa, namorada, trabalho, tudo. Ele vai estar projetando. É o famoso pessoa que tem esse tipo de mecanismo de defesa. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente acaba também, né, tendo a responsabilidade de desmistificar, limpar um pouquinho, né, o que talvez outros terapeutas não conduziram tão bem. De uma forma tão feliz. Por quê? Tão feliz. Porque se existem excelentes advogados, Sim. mas também existem péssimos advogados. Sim. Existem excelentes médicos e existem péssimos médicos. Então, assim, a gente precisa ter muita maturidade nesse sentido, porque muitas vezes a pessoa chega e ela diz assim, nenhum psicólogo presta. Isso. Nenhum homem presta. Nem nada presta. Nenhuma pessoa... Então, todos... É a generalização. Todos é muito, né? É a generalização. Tem uma coisa que eu Todos fico é assim muita gente. muito triste, né? Eu estou imaginando que eu sou bem mais velha que vocês aqui, já há um tempinho que eu trabalho, e quando eu escuto assim, psicólogo fraquinho, eu falei, ai meu Deus, né? E o que é psicólogo fraquinho? É aquele psicólogo que não deu conta do sofrimento do outro, da angústia do outro, né? E aí eu digo assim, quando a gente escolhe essa profissão como psicólogo, a gente não tem outra saída, assim como eu acho que o cirurgião, que é o médico, é pauleira, né? Você tem que dar conta. E aí você tem que dar conta duplamente da sua própria angústia, das suas próprias questões. Suas próprias frustrações. E do outro, né? Então, e às vezes, talvez, os psicólogos deveriam estar mais capacitados para isso. E ainda digo uma outra coisa, eu acho que o tipo de clientela mudou muito. Hoje a gente tem muito mais clientes
eu não sei se eu já mencionei isso aqui, mas eu falo muito para os meus alunos, a década de 80 ainda tinha o privilégio de ter muitos clientes que chegavam assim, eu vim aqui saber um pouquinho como é que está a minha vida, né? Essa coisa de 30 anos, né? Uma maturidade. Eu não tenho nenhum problema aparente. Sabe? E era uma coisa tão bacana, porque a pessoa trabalhava a sua existência. As pessoas hoje já chegam assim, olha, eu vim aqui, eu me matava. Né? Então, mudou. Então, a última vez que eu recebi um rapaz assim, eu fiquei tão emocionada que eu falei com ele, olha assim, há anos que eu não recebo alguém assim. Que a pessoa chegou assim, eu não tenho nenhum problema, eu quero só pensar um pouquinho na minha vida. Gente, mas... Eu falo que, assim, 98%, se não for 99%, né? Se não for 99%. As pessoas não chegam lá felizes, né? Você não escuta coisas boas no seu dia, né? O seu trabalho é um trabalho que você trabalha com o lado que não está tão bom, o lado mais sombrio, o lado que as pessoas escondem, às vezes, delas mesmas, né? Então, assim, a gente escuta muita coisa que não é minha vida está legal e eu queria, sei lá, dar um rumo novo, não sei se eu mudo de emprego, se eu comprar bicicleta, né? Então, assim, é um trabalho que é um trabalho pesado mentalmente falando. Agora, eu convido você a, se viveu realmente alguma dificuldade e decepção nessa ida a um atendimento psicológico, eu convido você a não encerrar essa busca a partir daquele momento difícil, daquela situação que não foi tão feliz no encontro com um psicólogo. Não é isso, Natasha? Vocês trazendo, né, me fez lembrar que às vezes até é uma questão de afinidade mesmo com a pessoa que está ali diante, né? Eu e a Sheila, a gente estava até comentando isso antes de vir. Às vezes você não tem uma proximidade, você expor tudo da sua vida, falar sobre você, se torna mais difícil. Então, por que não tentar um outro? Né? Não tem nada de errado em tentar fazer uma nova tentativa. Engraçado que a gente estava falando com uma pessoa que gerou essa discussão e ela falou assim, mas eu posso procurar outro? Falei, claro que você pode. E outro mito também é que... Mas eu vou ter que contar tudo da minha vida novamente. Ai, gente, tudo não que eu já contei. Eu falei, não, você vai contar o que foi importante. Vai chegar um momento que você vai voltar para isso e isso vai para frente, vai para trás. Eu acho que tem pessoas também que têm medo da tal dependência. Sim. Né? Então, a gente escuta as pessoas que... Né? De maneira que ela fala, parece que elas foram oprimidas. Eu fiquei 15 anos com aquele terapeuta. Eu falei, mas você ficou porque quis? Preso, né? Acorrentado. Dizer, eu já fico pensando, toda quarta-feira, 2 horas da tarde, durante 15 anos, né? Então, talvez seja uma coisa difícil mesmo. Eu gosto muito de pensar que a terapia é um lugar em que você aprende a ser autônomo, a ter o seu self-suporte. Isso é importante. Tem muita gente com medo de psicólogo e ficar dependente. Assim como pode ter dependente de qualquer coisa, de cartomante, de sei lá o que a pessoa vai de, né? Ela também tem medo de ficar dependente de um psicólogo. Eu recebi uma pessoa em que a pessoa entrou dizendo assim, eu não acredito nesse trabalho, estou aqui porque vim obrigada a estar, porque fulano, ciclano, beltrano disseram para eu estar aqui. E hoje, o crescimento, sabe, as transformações estão ocorrendo, acontecendo. E assim você vê aquela emoção de se dar conta de algumas coisas, de ter assim a consciência se ampliando. Sim. E é um caminho bonito, um caminho muito, muito bonito. Mas que para chegar a esse ponto, outros movimentos precisavam, assim, movimentos difíceis, precisavam estar acontecendo, Natasha. Então, a gente pensa que, às vezes, vai ficar só ali, o movimento difícil nunca vai passar. Vai ficar, mas ele passa, né? Passa. E aí, quando você procura ajuda, é mais um suporte, né? Para te ajudar a estar junto com esse terapeuta e poder passar por isso. Nós vamos a uma dica. E eu gostaria que, assim, a gente pudesse estar pensando o seguinte, quando vocês perceberem, vocês têm toda a liberdade aqui, quando vocês perceberem que o assunto precisa continuar, vocês sabem que nós somos parceiras nesse trabalho aqui do Espaço Feminino. Então, podem falar, porque eu tenho certeza que vai ser... Render mais frutos. Bem interessante, bem interessante. Vamos lá, então, para a nossa dica. A
As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou Centro de Controle de Toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Ó, esse programinha vai para o intervalo e volta já, viu? Esse é o Bloco Fui. Nesse nosso tema Saúde e Vida, as psicólogas Natasha Menezes, Tereza Amorim, Sheila Veloso. No nosso encontro de hoje, um bate-papo super legal. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu espero, e o convite fica para você que está em casa, de buscar um atendimento psicológico e não fazer uso daquela impressão que foi infeliz, a verdadeira ditadura para todas as outras buscas que você vai viver. Beijo, obrigada pela companhia. Paz. Então, aqui.